Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 1, que nos diz: Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará para vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciar-lhes a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, sai pelas ruas e clamai até o pó da vossa cidade, que se nos apegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabeis que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Amém, queridos. Glorificado seja o Senhor nosso Deus. Glorificado seja esse Deus que tem assim nos abençoado. O tema desta mensagem é muito importante para a nossa vida como servos de Deus, como aqueles que estão envolvidos na obra, na seara do Mestre. O tema é: muito trabalho, mas pouco são os trabalhadores envolvidos neste trabalho. Primeiramente, queridos, observamos que nos textos anteriores, Jesus ele põe à prova aqueles que desejavam segui-lo, pois seguir a Cristo exige, queridos, uma vida de renúncia. Seguir a Cristo exige uma vida de abstinência total deste mundo, dos prazeres carnais, dos desejos, daquilo que Deus ele não aprova para aqueles que assim seguem ao Senhor Jesus Cristo. E nós podemos, queridos, aprender que não devemos seguir a Cristo com motivações erradas, como, por exemplo, achar que as coisas serão melhores, que nós teremos nossos problemas resolvidos e que a vida só será de bênçãos e prosperidades contínuas. Jesus, queridos, ele põe à prova aqueles que desejam segui-lo, exatamente pelo fato, amados, de que seguir a Cristo será uma vida de perseguições. Ao seguirmos a Cristo, nós teremos uma vida de provações, muitas vezes uma vida de sofrimento. Porém, amados, a promessa para aqueles que vencem o mundo é a vida eterna. Por isso, queridos, que o apóstolo Paulo, ele afirma em Romanos capítulo 8, versículo 18, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Glorificado seja o nome do Senhor. O texto que nós acabamos de ler, em Lucas capítulo 10, nos leva a refletirmos, nos leva a pensar. O texto que lemos, irmãos, nos revela a urgente tarefa de pregarmos o Evangelho, a urgente tarefa de levarmos a sagrada semente a este mundo. E podemos aqui, nesta noite, nesta tarde, aprender algumas lições, aprender algumas aplicações para nossas vidas. E a primeira delas, queridos, é que Jesus, ele chama e envia seus obreiros para pregarem em sua seara. Observe que o ato de chamar, de capacitar
e designar homens e mulheres para pregar as boas novas, vai partir inteiramente do Senhor Jesus Cristo. É Jesus, queridos, que chama, é Jesus que capacita e é Jesus que designa, é Jesus que envia aqueles que vão pregar a sagrada palavra. Embora, queridos amados irmãos, os obreiros eles sejam capacitados pelo Senhor, Jesus ele vai deixar claro que eles vão enfrentar oposição, vão enfrentar rejeição, vão enfrentar perseguições por amor ao Evangelho. Os versículos 3 e o versículo 10 nos diz: Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Versículo 10 diz: Quando, porém, entrardes numa cidade e não os receberem, sai pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, nós assim sacudimos contra vós. Então veja, queridos, que nem sempre o obreiro, nem sempre o pregador, ele vai ser recebido. Nem sempre o pregador, ele vai ser querido por onde quer que ele foi enviado. Porém, queridos amados irmãos, uma coisa deve ser digna de nota. Nós devemos sempre obedecer quando nós somos chamados, quando nós somos enviados a pregar o Evangelho. Como assim fizeram aqueles 70 discípulos que Jesus Cristo os comissionou para ir até as cidades pregarem o Evangelho. A pergunta que eu faço nesta mensagem é: você tem atendido a voz do Mestre quando Ele tem chamado você, quando Ele chama você, você atende, você obedece a essa voz? A mensagem que nós levamos, queridos, não pode ser outra, senão o anúncio de que o reino de Deus está próximo e que também a vinda de Cristo está próxima. Observe que Apocalipse, lá no capítulo 22, versículo 12, nos diz: Eis que cedo venho, eu venho sem demora, diz o Senhor Jesus Cristo. E por isso, queridos irmãos, é necessário ter urgência na palavra de Deus. Precisamos, queridos, deixar de lado as divergências, precisamos deixar de lado as concorrências, precisamos abandonar aquilo que tem impedido, aquilo que nos tem impedido de poder pregar o Evangelho. Nós precisamos, irmãos, focar de que é importante pregar o Evangelho e que essa importância ela se dá porque há uma urgência nessa pregação. E por que é tão urgente pregar o Evangelho? Porque o Reino de Deus está próximo e que a volta de Cristo também está próxima. A pergunta que eu faço é: nós temos anunciado ao mundo perdido esta mensagem? Ou nós temos falhado neste anúncio? Ou nós temos nos perdido em discussões, em debates que não edificam em nada e que não chamam pessoas a Cristo? Nós temos de fato pregado o Evangelho a todos sem distinção, ou não temos pregado o Evangelho a todos? Ou temos nos resguardado de pregar o Evangelho? A segunda verdade, a segunda aplicação que nós queremos assim refletir nesta noite é que, embora haja chamamento e capacitação para a obra, Jesus afirma a carência de obreiros para a sua seara. Veja que o versículo 2 nos diz: e lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E ele roga: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. O clamor do Mestre, o clamor do Senhor Jesus Cristo, ainda pode ser ouvido em nossos dias, amados, pois a carência por obreiros para a seara do Senhor continua sendo algo evidente em muitas denominações. Não é apenas a igreja presbiteriana fundamentalista, mas em outras igrejas também há uma carência de obreiros fiéis à palavra de Deus. Igrejas continuam sendo abertas. É digno de nota. Alguém poderia dizer: ah, pastor, mas há muitas igrejas que estão sendo abertas continuamente. Porém, queridos, a ausência de obreiros continua sendo uma evidência. Igrejas podem ser abertas,
campos podem ser inaugurados, mas a ausência, a carência de obreiros ainda continua sendo algo que Jesus aponta. Que a seara é grande, mas poucos são os obreiros. O obreiro chamado por Cristo, chamado pelo Mestre, ele tem a mensagem como prioridade da sua vida. Ele não se embaraça com negócios deste mundo. Ele não se embaraça com situações e problemas da sociedade, porque ele tem uma mensagem para pregar. E ele sabe que essa mensagem é urgente, precisa ser pregada. O arauto de Cristo, ele sabe que tem uma mensagem urgente para proclamar ao mundo perdido. As coisas secundárias, elas são secundárias. Por isso, amados, elas não são importantes para que venhamos nos envolver como pregadores do Evangelho, nos envolver como obreiros da Seara Santa, nos envolver como servos de Cristo, os quais fomos chamados, capacitados e enviados para pregar a santa mensagem. Muitas almas estão se perdendo, amados, por falta de obreiros fiéis e compromissados com a palavra de Deus. Por isso, o clamor de Jesus Cristo repousa em: rogai ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Muitas almas têm se perdido continuamente, têm morrido sem conhecer o Evangelho. Mas há alguém que pode dizer: se morreram sem Cristo, é porque não eram eleitos. Mas a questão é: ouviram a mensagem? Alguém pregou para elas? Elas foram avisadas? A elas foi anunciado o Evangelho? Será, meus amados, que o Senhor tem vocacionado homens e mulheres para a sua seara ainda hoje, em nossos dias? A resposta é sim. Porém, muitos têm endurecido os corações para não atender a esse chamado específico do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Mas e como pregarão se não forem enviados? Romanos 10, 14 a 15. 14 e 15. Eu pergunto a você que me ouve, a você que ouve essa palavra: você tem ouvido a voz de Cristo chamando você para a seara? Você tem ouvido a voz do Senhor Jesus Cristo lhe enviando? Você tem obedecido? E eu digo a você neste momento: não se demore em atender a voz de Cristo, em obedecer a voz de Cristo, pois há uma urgência para que esta obra seja realizada. Interessante, queridos irmãos, que há uma corrida mundial para uma vacina eficaz contra a Covid-19. Mas quando olhamos para o lado espiritual, deve haver em nós uma corrida emergencial, uma corrida urgente para pregar aos perdidos a palavra do Senhor. Para pregar aos perdidos a palavra que sara, a palavra que restaura, a palavra que salva. Você tem atendido a este mandato? Você tem atendido a este chamado? Você tem ido? A terceira e última verdade, amados, que nós queremos refletir nesta noite é a respeito do sustento dos obreiros. Veja, queridos irmãos, que o sustento dos obreiros repousa na inteira dependência de Cristo. Veja os versículos 4 a 7 nos diz: não leveis bolsas, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali o Filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Porém, se não houver, a paz voltará para vocês. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Muitos, queridos, têm confiado nos lucros do ministério, no lucro que vão receber por ocasião
do ministério da palavra. Muitas vezes, tratam a igreja como uma empresa que está contratando um funcionário. Por isso, muitos negociam sua estada no campo. Muitos têm negociado salários para poder ir ao campo, para poder ir para uma igreja. Então veja, meus amados, que muitos têm tratado, tanto obreiros como igreja, têm se tratado como empresa e funcionários, coisa que não é. Veja que ao enviar os 70 discípulos, Jesus recomenda que não levem consigo bolsa, nem alforge, nem alparcas ou sandálias. Eles deveriam confiar unicamente que Jesus iria prover as suas necessidades. Note que primeiro vem o chamado. Jesus chama homens e mulheres a ir ao campo levar a boa semente. Note que ele aqui não negocia quanto eles vão ganhar por isso. Ele não vai dizer que vocês devem ganhar tanto salário. Ele não negocia, ele diz, olha, eu vou enviar vocês como cordeiro no meio de lobos. Veja, meus amados, que eles deveriam confiar unicamente que Jesus iria prover as suas necessidades. Eu pergunto a você, meu amado irmão evangelista, meu amado irmão pastor, meu amado irmão missionário, meu amado irmão membro da igreja, quando você vai ao campo pregar o evangelho, você se entrega inteiramente ao Senhor Jesus, aos cuidados do Senhor Jesus Cristo? Ou você primeiro negocia para poder ir? Note, meus amados, que a palavra aqui deveria ir às cidades em atitude de humildade e não ostentando posses. Não deveria ir ao campo ostentando o que tinha, mas apenas aquilo que de fato traria consigo, apenas uma sandália, apenas uma roupa, porque Cristo iria de fato prover aquilo que eles iriam precisar. A pergunta é, será que nós temos confiado na providência de Cristo quando nós estamos inseridos no campo missionário, na igreja, na docência de uma igreja, em qualquer lugar que nós somos enviados? Será que nós temos confiado na providência de Cristo? Será, queridos, que nós tentamos negociar valores para realizar o mandato que Cristo tem conferido a cada um de nós? Só vou por tanto salário, se não me pagar aquilo eu não vou. Mas a pergunta é, quando nós não temos sustento, o sustento que nós desejamos, a pergunta é, deixamos de fazer o nosso trabalho? Deixamos de fazer o trabalho que Cristo mandou fazer? Mas, amados, observamos ainda que Jesus lembra que o sustento do obreiro iria partir do local onde eles eram enviados. Por quê? Porque digno é o obreiro de seu salário. Embora não houvesse uma negociação, os 70 discípulos dissessem, mestre, nós só vamos por tanto. Mas Jesus garante que eles iriam receber alguma coisa. Jesus garante que o obreiro seria digno do seu trabalho, do que ele iria fazer. Enquanto o obreiro não deveria fazer a obra confiando em quanto iria receber, os locais onde eles eram enviados não deveriam se omitir de lhes dar o sustento. Olha, queridos, o que nos diz no versículo 7. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, ou seja, do que eles derem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Ou seja, Jesus manda os obreiros ir ao campo, manda os discípulos ir ao campo, só que esse trabalho a ser realizado não ia ser de graça. Eles não iriam passar fome, não iriam passar necessidade, porque Cristo iria sustentá-los através daqueles que ele fossem enviados. Meus amados, os obreiros são avisados que haveria casas também que não iriam recebê-los. Veja o versículo 10 nos diz, quando porém entrardes numa cidade e não vos receberem, sai pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade nós iremos bater. O que isso
quer dizer para nós, irmãos? Nos quer dizer que haveria locais que receberiam os pregadores, os obreiros, mas havia locais que não iriam receber, que não queriam ouvir o que eles tinham a dizer. Veja, queridos irmãos, seriam recebidos por outras localidades, por outras cidades, por outras casas, as quais seriam alvos da paz que eles portavam. Então é importante notar aqui que o obreiro, além de pregar o evangelho, de levar a boa nova, ele é portador de paz. Observe que as casas que não receberam os obreiros, eles não receberam a paz também. Interessante, amados, que a paz aqui, quando vamos ler os originais, o grego, por exemplo, observamos que a paz que Cristo se refere aqui no texto não seria apenas uma saudação, mas era a paz literal naquela família, era a paz naquela casa, era a paz naquela igreja. Porque o obreiro, além de ser portador da palavra de Deus, ele era também portador da paz. E essa mesma paz, ele cedia aonde ele era recebido. Por que isto, queridos? Porque aqui nos diz que caso, olha só, se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não houver, o que vai acontecer? A paz volta para você, a paz volta para o obreiro. As igrejas, meus amados, constituídas, elas são responsáveis pelo sustento dos seus obreiros, dos seus ministros e também dos missionários que estão envolvidos no campo missionário. Por quê? Porque eles trabalham só para isso. Eles são envolvidos integralmente nisto. O missionário, ele vai para o campo, ele não vai trabalhar em uma empresa, ele vai pregar o evangelho, então ele vai viver do evangelho. O pastor vai para uma igreja, ele não vai trabalhar na igreja ao mesmo tempo trabalhar na empresa, porque ele foi chamado para pregar o evangelho naquela igreja. E por isso, irmãos, que Cristo diz que o obreiro é digno de ser sustentado, é digno de seu salário. Observe que as igrejas constituídas, elas são responsáveis pelo sustento dos seus ministros e também dos missionários que estão nos campos, pois os mesmos são trabalhadores da seara de Cristo, foram escolhidos, foram chamados, foram capacitados para essa função específica e também a condição que vão viver. Por isso, queridos, devem ser alvos dos cuidados de Cristo revelados através da igreja. A pergunta é: nós temos atendido ao chamado de Cristo? Nós temos orado pelos nossos ministros? Ou temos formado complô, motins contra os ministros da palavra? Ou nós temos formado panelinhas contra os pregadores do evangelho? Nós temos orado, amados irmãos, pelos missionários que estão nos campos, aqueles campos que você que está no seu conforto, que você que está na capital, que você que tem tudo. Porém, muitos missionários não têm condições, mal têm o que sustentar a sua família, mal têm o alimento para comer, mas eles estão envolvidos na obra. Eles estão, de fato, foram chamados e atenderam o chamado. Você tem orado por eles? Você tem rogado ao Senhor por eles? Você tem rogado ao Senhor da seara que mande obreiros, que mande missionários para somar a esse exército de missionários, de pastores que estão nos campos? Porque, queridos, foram escolhidos, eles foram chamados, foram capacitados para isso, para viver o ministério. Por isso, queridos, devem ser alvos do sustento das igrejas. Notamos, queridos irmãos, que o texto nos deixa claro que o sustento dos obreiros não é algo imposto. Interessante que, por mais que observemos aqui, que o Senhor Jesus diz: olha, na casa que vocês entrarem, vocês comam o que ali puserem para vocês. Mas observe que isso não é algo imposto, não. Isso não é algo obrigatório. Por isso que eu volto para o início aqui, que o obreiro, ele não vai negociar salário para poder pregar o evangelho.
Ele não vai de fato dizer só vou por X. Por quê? Porque há algo maior, que é a palavra de Deus, que deve ser ministrada, que deve ser pregada. Eu temo, queridos irmãos, que um dos grandes problemas que tem afetado a obra missionária, a obra evangelística, seja exatamente essa ideia fraca, essa ideia muitas vezes fria, que muitos obreiros têm mostrado, de só ir para o campo se tiver um bom salário, se tiver um gordo salário. Então, amados irmãos, observamos aqui que embora a igreja, que embora o missionário, o pastor, ele seja algo de sustento das igrejas, mas isso aqui não é algo imposto, não é algo obrigatório, porque não é empresa, mas é algo, meus amados, de deliberada alegria e boa vontade daqueles que o fazem. A igreja sente a alegria de poder contribuir com a obra missionária, contribuir com o seu pastor, porque sabe que a palavra vai ser pregada. Ele sabe que o evangelho vai ser anunciado. Observe que a palavra nos diz: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Nos é dito lá em 1 Timóteo. Eu quero, queridos, concluir esta palavra. Primeiro, observando que ao refletirmos esse texto, eu pergunto, nós estamos dispostos a atender ao chamado de Cristo e pregarmos o reino de Deus na terra, pregarmos o evangelho a todas as pessoas? Você está realmente disponível para isto? Mas, caso não haja o sustento almejado que você desejaria receber, porque muitas vezes nós caímos no erro de pensar o seguinte: eu tenho um curso superior de seminário, eu tenho bacharelado em teologia, eu tenho um mestrado, eu tenho um doutorado, então eu tenho que receber, eu tenho que ganhar com base naquilo que eu estudei. Será, meus amados, que nós pensamos nisto? E se não houver o sustento que nós almejamos, nós vamos continuar firmes no propósito de anunciar as boas novas? Vamos continuar firmes? Vamos prosseguir? Nossos corações estão abertos para contribuir com aqueles que estão diretamente envolvidos com a proclamação do Evangelho? Sabe por quê, queridos irmãos? Muitos missionários têm passado apertos, privações nos campos que eles foram inseridos. Sabe por que tem acontecido isso? Porque a igreja, ela não tem mais um coração missionário. Porque a igreja, muitas vezes, ela não deseja ver a obra de Deus crescer, porque pensa, porque o missionário não arruma um emprego, não é verdade? Porque o pastor não vai trabalhar. Então, por isso, irmãos, que muitas vezes a divulgação do reino de Deus, a proclamação do Evangelho, ele tem diminuído. Porque ao mesmo tempo que eu penso dessa forma, eu não contribuo com a obra missionária. Eu não tenho o coração aberto para contribuir com os missionários. Porque eu penso que ele deve trabalhar, arrumar um emprego, colocar um currículo na empresa. Será que você tem um coração assim, amado irmão? Será que você tem investido em missões? Você tem orado pelos missionários, mas tem se envolvido com missões? Se você não pode ir, você tem financiado missões? Observe que o clamor de Cristo continua ecoando em nossos dias. Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Eu pergunto, você tem se comovido com este clamor? Você tem, de fato, sido movido de comoção por esse clamor? Você realmente ouve esse chamado de Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? E não, Senhor, eis ele, envia ele. Mas eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Como assim o profeta Isaías, ele disse. Então entenda, querido irmão, hoje mesmo, o Senhor Jesus, ele tem enviado você para pregar o Evangelho. Sabemos que há uma dificuldade porque estamos em quarentena, mas há meios que você pode fazer isso. Através da rede social, através do WhatsApp, através do telefonema, de uma mensagem de telefone.
Você pode evangelizar. Você vai em mercados. A mocinha do caixa, muitas vezes não é crente, não conhece o evangelho, e você vai lá e entrega literatura para ela. Você vai na farmácia. Então, há meios para fazer isso, queridos irmãos. Porque Cristo lhe chamou. Cristo me chamou e chamou você. Mas se há alguma dificuldade em fazê-lo, invista em quem faz. Vá, se for possível. Ore por aqueles que forem enviados. Mas não apenas ore. Ah, vou orar pelos missionários. Vamos orar e faz aquela comoção toda. Contribua com eles também. Porque eles precisam. Eles estão lá envolvidos na obra do Mestre. Que Deus assim abençoe sua vida e que vocês possam, de fato, pensar nesta condição, nesta obrigação, que é de cada um de nós. É minha, é sua, é de todos nós. Que Deus assim, pois, esteja abençoando cada